Bom, nesse módulo a gente vai aprofundar bastante na nossa área de Flow, que atualmente é a nossa área queridinha aqui dentro da Fluna. Não é à toa que o F do nosso nome está diretamente ligado a essa área, né, ao Flow. E primeiramente nesse capítulo eu quero abordar algumas definições e conceitos para auxiliar no entendimento dessa área. O primeiro deles é que hoje a gente já consegue fazer algumas configurações totalmente sem código dentro da área do Flow. O segundo ponto é que atualmente a área de Flow é o nosso foco para evolução, para cada vez mais a gente se aproximar do no-code. Outro conceito é que no Flow a gente define as regras que serão executadas no servidor, ou seja, são regras que não são executadas do lado do cliente, mas sim do lado do servidor. Essas regras que serão executadas, elas obrigatoriamente devem possuir uma ordem de execução. Tem sempre um único ponto de início. Podem haver vários pontos que encerram a sua execução. Suporta diversos caminhos de execução. E cada passo executado e saída produzida se mantém acessível ao longo de toda a execução. Agora, seguindo a ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu preparei aqui algumas imagens para a gente poder entender melhor cada um dos pontos que eu falei ali atrás. Nessa primeira imagem, eu vou mostrar aqui os dois primeiros pontos que eu falei. Regras possuem uma ordem de execução e tem sempre um único ponto de início. Nessa imagem, a gente pode observar que o flow possui um único ponto de início e logo em seguida ele executa o passo 1 e depois o passo 2. E finalmente ele chega até o ponto de parada. Nessa segunda imagem, a gente tem mais duas definições. Podem haver vários pontos que encerrem sua execução e suporta diversos caminhos de execução. Nessa imagem, a gente pode observar um ponto de início que chega até o passo 1 pelo caminho denominado de entrada. Em seguida, o passo 1 poderá continuar sua execução seguindo pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. Caso a execução vá pelo caminho 1, então o passo 2.1 será executado e em seguida o flow será encerrado. Já o caminho 2, ele vai passar pelo passo 2.2 e em seguida o flow vai encerrar sua execução. Nessa imagem a gente também pode observar que é possível a gente ter mais de um marcador de parada. Bom, a terceira e última imagem, ela tem a última definição que eu mencionei anteriormente, que é essa frase aí: cada passo executado e saída produzida se mantém acessível ao longo de toda a execução. Eu vou explicar nessa imagem o que essa frase quer dizer. Mesma coisa, a gente tem um ponto de início que leva até o próximo passo, que vai verificar se é possível dividir um número x pelo número y. Se o segundo número for zero, uma exceção vai ser lançada no próximo passo e o flow será encerrado. Essa é uma outra forma da gente finalizar o flow. Além do marcador de parada, também é possível finalizar através dessa peça de exceção. No segundo caminho, o próximo passo é o que realiza a operação de dividir o primeiro número pelo segundo. Em seguida, o próximo passo é responsável por montar uma mensagem que será retornada pelo flow. Essa mensagem vai ser número x dividido por y é z. Esse x e esse y, que esse passo está mencionando, são valores que foram passados lá no início do flow e eles estão sendo utilizados aqui na frente. O z é o resultado dessa divisão que foi gerado inclusive no passo anterior e também pode ser reutilizado
aqui nesse passo. Outra definição que a gente vai utilizar a partir de agora é a nomenclatura de cada um dos componentes visuais que a gente está vendo aqui na tela. Cada um desses elementos a gente vai dar um nome de peça. E cada peça pode receber informações, aplicar as configurações e gerar novas informações. Esses pontos que ficam nas extremidades laterais de cada peça, a gente chama de input e output. As informações que são geradas por uma peça sempre são enviadas através das conexões entre seu output com o input da próxima peça, que são justamente essas linhas presentes na imagem. São elas que, inclusive, vão definir a ordem das regras que o seu flow vai executar. A única peça que não possui input definido é a peça de início. Nessa peça, o input ele faz parte da própria configuração dela. A gente vai entender melhor disso nos próximos capítulos. E por fim, diferente da peça de início, a peça de fim não possui output, somente input. Essa peça é o que demarca o fim da execução do flow. Por não haver nenhum tipo de configuração para essa peça, a informação que a gente retorna no flow vai ser a mesma informação que foi produzida no passo anterior a essa peça. As outras informações que são geradas pelos outros passos não vão ser retornadas pelo flow. A gente vai ver isso também nos próximos capítulos.